Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Entrevistas, ocorrências policiais, previsão do tempo, comentário do dia, enquete, voz do povo. Jornal da Antena A. Ótima manhã para você que acompanha a programação da Antena A. Chegamos para mais uma edição do Jornal da Antena A, edição desta terça-feira, hoje 13 de março de 2018. Confira quais são os destaques desta edição. Fernando Bittencourt deixa a Secretaria de Educação de Santa Cruz. Gasolina poderá ter até 40% de adição de etanol até 2030. Claro, você confere também no Jornal da Antena A desta terça-feira as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Está no ar mais uma edição do Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Previsão do tempo. Previsão do tempo para o Centro-Oeste nesta terça-feira. A passagem de um sistema frontal pelo oceano próximo ao litoral paulista ocasiona muita nebulosidade e chuvas em todo o estado de São Paulo na manhã desta terça-feira e também no período da tarde. Até a próxima quinta-feira, o tempo segue instável sobre o estado de São Paulo, com nebulosidade variável e ocorrências de chuvas que poderão ser de forte intensidades, acompanhadas por descargas elétricas, principalmente nos períodos da tarde e também da noite, devido à formação de áreas de baixa pressões no interior do continente e a aproximação de um sistema frontal que é previsto passar pela costa paulista na próxima sexta-feira. Durante a semana, as temperaturas seguem em elevação. Nesta terça-feira, na região de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, mínima 24, máxima de 32 graus. As informações são do IPMET Unesp. Jornal Antena A. Notícias policiais. Setor da Polícia Rodoviária, na região de Ourinhos, nas últimas 24 horas, foram 96 veículos fiscalizados, 66 condutores autuados. Tivemos também 10 documentos apreendidos nas últimas 24 horas nas rodovias da nossa região. Ocorrência que chama atenção aqui na primeira companhia do 31º Batalhão foi de um furto de uma bicicleta que aconteceu nas Arias Bueno com a Altino Arantes, no centro de Chavantes. Segundo informações policiais militares em patrulhamento na área central de Chavantes, informou que havia uma ocorrência de roubo mediante uma arma branca, uma faca, e que o autor teria evadido-se do local a sentido a estação ferroviária. De imediato, os policiais militares se deslocaram até a antiga estação ferroviária de Chavantes, se depararam com um jovem de 26 anos com uma faca na mão. Mesmo ao ver a aproximação dos policiais, saiu correndo por vários quarteirões, sendo abordado no interior de uma igreja. Indagado, ele informou que teria praticado o furto da bicicleta e logo em seguida também praticou o roubo de um aparelho celular de outra vítima, usando uma faca que tinha subtraído da primeira vítima. A vítima do roubo foi ferida com a faca e foi socorrida pelos populares até a Santa Casa de Chavantes. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão mesmo e posteriormente conduzida à delegacia de Chavante
onde a autoridade judiciária ratificou a voz de prisão, atuando em flagrante delito, sendo o mesmo recolhido à cadeia pública de São Pedro do Turvo. Essas são as ocorrências na edição desta terça-feira do Jornal da Antena A. Notícias policiais. Jornal Antena A. 11 horas mais 14 minutos no Jornal da Antena A desta terça-feira. Hoje estou recebendo aqui na bancada do Jornal da Antena A a jornalista Cibele Martins. Bom dia, Cibele. Bom dia, Silas. Bom dia a todos os ouvintes da Antena A. Estamos recebendo também aqui na bancada do Jornal da Antena A nesta terça-feira para a entrevista do dia o assistente de direção da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, o André Melo. André, primeiramente, uma satisfação recebê-lo aqui na bancada do Jornal da Antena A. E desde já estamos também, apesar de estar aí um pouquinho mais de 2 meses à frente dessa parte da assistência de direção da Santa Casa, dando boas-vindas para você também a Santa Cruz do Rio Pardo. André, bom dia. Bom dia, eu agradeço ao convite, a oportunidade de podermos aqui tratar de assuntos relevantes para a população e externar aqui, sobretudo, o nosso comprometimento e a boa recepção que nós tivemos de toda a sociedade santacruzense, que também recebe nesse momento o nosso bom dia, e iniciamos esse trabalho como assessor administrador da Santa Casa, colocando aí novos desafios à frente, bem como iniciamos um trabalho aí para, se Deus quiser, nos próximos anos, transformar a Santa Casa de Santa Cruz numa referência regional. André, comentando a respeito de administração da Santa Casa, a gente sabe que várias coisas precisam, ao longo do tempo, ir mudando, questão de reformas. A gente sabe que a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz hoje precisa de várias reformas dentro da sua estrutura. A gente sabe também da situação financeira da Santa Casa. Hoje, inclusive nas entrevistas passadas com a direção, a gente sabe hoje que gira um déficit em torno de R$300 mil. A gente sabe da importância dessas reformas e sabe também dessa situação financeira que não só a Santa Casa de Santa Cruz, mas várias Santas Casas, acredito que do país todo, passa por momentos difíceis financeiramente, né, André? Na verdade, nós viemos com essa intenção de implantar um novo modelo de gestão, mais austero no que tange, bem mais austero no que tange ao controle financeiro. Tanto é que, prova disto, né, nesses 2 meses em que estou lá, nós conseguimos se pagar, inclusive o nosso passivo. Nós temos um passivo mensal que nós mensalmente pagamos, então a Santa Casa ela se manteve equilibrada, sem que o passivo se aumentasse. Isso já é um primeiro passo, uma grande vitória para a direção. E desde quando fui contatado, já lá em final de outubro, novembro, começo de novembro do ano passado, depois em conversas com a diretoria, para que iniciássemos esse trabalho, foi justamente para se focar numa nova estrutura organizacional, uma nova estrutura administrativa, pautada essencialmente no profissionalismo e na transparência. Isso fez com que nós tivéssemos já algumas mudanças na estrutura organizacional e administrativa dentro do hospital. Isso já encontramos reflexos disso. É claro que nós temos que mudar muitas vezes a mentalidade, a cultura, conscientizar até mesmo os nossos colaboradores lá dentro, todos os profissionais que ali circulam, da necessidade de implantarmos um novo modelo, pois se nós não fizéssemos essas alterações dentro de uma análise bem simplória e sintética no primeiro momento, nós já poderíamos dizer que no mais tardar em 2 anos, a Santa Casa de Santa Cruz teria sérios problemas para manter as portas abertas. Nós já vislumbramos hoje toda a problemática, já equalizamos e saneamos uma série de questões lá existentes, estamos aperfeiçoando cada vez mais e já iniciamos imediatamente uma série já de alterações, pequenas reformas, e também iniciaremos nas próximas semanas algumas grandes reformas, graças a recursos recebidos, bem como também a implementação e a reserva de recursos próprios da instituição. Para a gente comentar a respeito dessas mudanças nestes 2 meses, eu gostaria que você elencasse algumas dessas mudanças que foram feitas na questão mesmo da própria gestão dentro da Santa Casa, com os colaboradores também, o que vem sendo feito nestes últimos 2 meses. É claro que dentro de uma estrutura organizacional, e você tem lá um corpo de 230 funcionários, além dos profissionais médicos também que compõem esse quadro de colaboradores, diga-se
e são dignos de elogio. Nós temos médicos aqui muito capazes, que não se encontram. Uma cidade do porte de Santa Cruz do Pardo, as especialidades que nós temos aqui, o grau de complexidade das cirurgias que são realizadas, realmente não se encontra em qualquer hospital, mesmo em cidades maiores do que Santa Cruz, até mesmo em Ourinhos, a complexidade que nós encontramos e a qualidade dos profissionais médicos que nós temos aqui, bem como também a capacidade dos nossos profissionais de enfermagem, todos aqueles do corpo administrativo. É óbvio que em qualquer nova proposta sofrem alterações as estruturas, certo? Então nós temos trocas de coordenadorias, de chefias, de direção, certo? Dentro de uma proposta feita pela diretoria. A diretoria, então, veio com essa nova proposta. Também nós tivemos novos profissionais inseridos dentro do contexto organizacional da Santa Casa. Então, os ajustes de pessoal são necessários. O que nós, evidentemente, buscamos sempre de todos e cobramos é profissionalismo. Para isso que nós nos desdobramos, nós fazemos o que é necessário para não atrasar com as nossas obrigações perante os nossos funcionários. As obrigações estão em dia, mas como, é claro, em qualquer tipo de transformação, para você quebrar paradigmas ou quebrar cultura, você vai, por vezes, gerar insatisfação. Mas o que nós temos que voltar, essencialmente, é a manutenção da instituição e o bom atendimento à população. O desenvolvimento, cada vez mais, do conceito de ideia de humanização, um atendimento adequado, humanístico, é isso que nós perseguimos. Eu costumo sempre citar como paradigma o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, onde você é acolhido de uma forma fantástica. Esse é o exemplo que nós devemos ter. Pretendemos, evidentemente, implantar aqui, alterações são feitas, mas, como eu disse, nós queremos sempre pautar pelo profissionalismo e pela transparência. E o profissionalismo, é claro, ele gera a necessidade de trocas de pessoal, certo? Nós temos, às vezes, um ou outro que foram feitos os ajustes mais, digamos assim, traumáticos a princípio já foram realizados. Hoje nós reiniciamos todo esse nosso relacionamento com o pessoal, dentro das cobranças de profissionalismo, e aqui vale sempre aquela menção que nós fazemos, né? E às vezes está arraigado na cultura do próprio povo, do próprio quadro de funcionários. A Santa Casa é uma instituição privada, ela é regida pelas relações de trabalho privado, bem como também nos seus contratos de prestação de serviço pela legislação civil, não é regido pelo direito administrativo. Pelo direito administrativo, somente nas relações que nós temos com o poder público, como, por exemplo, nossos convênios com a prefeitura, certo? Com o Estado, com a União, etc. Então, essa noção de profissionalismo que também nós cobramos, porque quanto mais profissional, mais eficiente, e com eficiência você consegue ter um menor dispêndio econômico, uma melhor prestação do serviço e uma melhor satisfação da população. André, todo esse assunto, você comentando a respeito da estrutura da Santa Casa, essa questão do corpo de colaboradores, é um assunto que a gente comenta sempre aqui no Jornal da Antena, e a gente, muitas das vezes, a gente percebe que algumas pessoas acabam, principalmente em todas as campanhas que existem em prol da Santa Casa, muitas das vezes a pessoa fala, mas para que eu vou ajudar a Santa Casa? Eu posso talvez ter um convênio, eu posso ir ao médico em São Paulo, eu não preciso da Santa Casa, por exemplo. A gente ouve esse assunto. Só que é importante também sempre a gente enfatizar que o primeiro pronto atendimento, e é importante também que você tenha ali uma estrutura próximo de sua residência, porque a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, para qualquer santacruzense, é o primeiro lugar que ele vai ter que ir, mesmo se for transferido para uma cidade maior, né, André? É claro, Silas, que cada um tem a sua forma de pensar, o seu pensamento, certo? Mas nós não podemos minimamente ter a concepção de compromisso social, certo? Obviamente você só vai buscar o tratamento fora de Santa Cruz, certo? Se você não quiser o tratamento SUS aqui, se você tem capacidade econômica. Mas isso corresponde a uma pequena parcela apenas da população. A grande população do nosso país são de pessoas necessitadas, que precisam do atendimento de saúde, certo? E muito embora a Santa Casa seja uma instituição privada, ela é conveniada ao Sistema Único de Saúde, certo? O pessoal às vezes se confunde, como eu digo, a Santa Casa não é um órgão público, é uma instituição privada, conveniada, e daí a necessidade de nós implementarmos novos modelos de gestão e conseguirmos melhor atender a nossa população.
Só que é justamente nesse sentido que volto a reafirmar, a capacidade técnica que nós temos aqui é para se fazer muito. E nós vamos iniciar um período de transformações que já no primeiro ano muita gente vai perceber isso aí, as transformações físicas, as pessoais já estão começando os procedimentos, a modernização, o estabelecimento de rotinas, de protocolos, de procedimentos, ou seja, tudo é necessário ser revisionado nesse momento. Já iniciamos esse trabalho. Nós teremos, por exemplo, nas próximas semanas, nós iniciaremos a reforma do pronto-socorro. Será totalmente reformado, ampliado, para melhor acomodar a população, uma boa acomodação, cadeiras, o atendimento, certo? Depois, o acolhimento, sobretudo, de todos os nossos pacientes ali. Está em finalização de reforma o setor de imagens da Santa Casa. Iniciamos lá a troca dos muros, construindo uma nova casa para dispensa de material, tanto do lixo hospitalar quanto do lixo comum, atendendo às normatizações da vigilância sanitária. Iniciamos recentemente. Vamos iniciar nas próximas semanas também a reforma da cozinha completamente nova, certo? Também vou comprar equipamentos novos para a cozinha. Já está programado também, nós vamos iniciar nos próximos meses, ainda nesse primeiro semestre, a reforma do centro cirúrgico. Nunca foi reformado praticamente o centro cirúrgico aqui, realmente precisa de uma reforma urgente. E para isso já temos o recurso disponível, por exemplo, para comprar equipamentos novos. Vamos comprar todos os equipamentos novos para o centro cirúrgico. Foco cirúrgico, os focos cirúrgicos, que são aquelas luminárias para a cirurgia, são 4 que serão adquiridos, novas camas, novos equipamentos, monitores. Tivemos agora o recebimento de emenda. Houve aí uma intervenção da Prefeitura para que se mudasse o objeto da emenda, o recurso não ficasse para a Prefeitura, mas sim destinado para a Santa Casa, de R$300 mil, uma emenda do deputado Arlindo Chinaglia, para que nós pudéssemos aí adquirir um novo foco cirúrgico. Mas um foco cirúrgico, o que nós temos lá, ele já é usado e sempre apresenta problemas, voltado especificamente para a cirurgia ortopédica. Esse não. Poderemos ter cirurgias vasculares, ortopédicas, neurológicas, cardíacas. O que esse equipamento proporciona? Como ele é um aparelho de imagem, ele facilita a cirurgia e auxilia muito na própria produção do nosso centro cirúrgico. Adquiriremos ar-condicionado para todos os setores da Santa Casa, os recursos estão disponibilizados para isso, também para a compra de equipamentos, além dessa emenda de R$300 mil, que vamos direcionar para o foco cirúrgico e compra de aparelhos de ar-condicionado, diga-se, um foco cirúrgico de primeira linha, certo? Estamos na fase isso é caríssimo, né? Ele custa na faixa, à vista, esse foco cirúrgico, algo em torno de R$280 mil. Certo. O restante nós vamos comprar aí aparelhos de ar-condicionado para acabar de equipar dentro dessa emenda que nós temos. Mas esse aparelho, ou ele será da Siemens, ou da Philips, ou da GE, certo? Que são os principais aparelhos do mercado. Estamos na fase de fechamento de cotação para nós definirmos quais serão comprados. E ainda também nós temos mais R$100 mil de uma emenda do deputado federal Antônio Carlos de Mendes Tame, né? Geralmente nós chamamos ele de Mendes Tame, que também é para equipamento, destinou aqui para a Santa Casa a compra de equipamentos, e nós estamos definindo os equipamentos comprar camas novas, monitores e outros aparelhos para melhor atender a população. Eu disse da cozinha, a cozinha ela é uma emenda do deputado federal Capitão Augusto, R$250 mil, que também está sendo utilizada ali para a reforma e ampliação da cozinha. No pronto-socorro, os recursos são advindos de penas pecuniárias. Lá do fórum, as pessoas, quando, por exemplo, são condenadas a uma pena alternativa ou na transação penal, elas se comprometem ao pagamento de uma prestação pecuniária, esses recursos, então, são aportados, bem como também a um grupo aqui de voluntários, né, de pessoas que sempre ajudaram a Santa Casa, capitaneados pela dona Rosa Coalhato, que também vai disponibilizar um recurso para nós complementarmos os valores para a reforma aí do pronto-socorro. Em suma, nós temos muitas obras que são realizadas nas próximas semanas, para os próximos meses. Como disse, já nesse primeiro ano, constatarão toda essa mudança na estrutura da Santa Casa, no acolhimento, podem ter certeza disso, no atendimento, a capacitação contínua também dos nossos funcionários é uma constante, e nós vamos perseguir isso. E numa proposta da diretoria, nos próximos 5 anos, nós temos cada vez mais serviços especializados e de alta complexidade aqui, para que muitas vezes a nossa população não precise ir para outras cidades. Aí
enaltecendo um sistema de saúde que aqui se tem em Santa Cruz, para quem já viveu a saúde, para quem conhece a saúde, para quem já rodou muito o Estado, participei do COSENS, do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, em reuniões da bipartite, tripartite. Uma coisa eu digo para vocês: a estrutura de saúde, no Sistema Único de Saúde SUS, aqui da gente público de saúde, Santa Cruz, ele é digno de elogios. A gente tem que fazer a comparação com o que nós temos em outras cidades. E se nós conseguirmos completar isso nos próximos anos, já no primeiro ano, como eu disse, já estão sentindo muitas diferenças e mudanças lá dentro. E se nós conseguirmos, nessa proposta, é um projeto a médio prazo, com certeza, além desse bom atendimento na atenção básica que nós temos aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, também na atenção hospitalar nós teremos aqui uma referência e com certeza tem tudo para se tornar isso. André, é importante também a gente destacar a respeito dessas emendas que você destacou há pouco, a participação da questão dos deputados também na colaboração com a Santa Casa de Santa Cruz. A gente percebe, acredito que Santa Cruz do Rio Pardo tem sido bastante agraciado nesses últimos meses. A gente percebe cidades da região recebendo bem menos emendas parlamentares do que Santa Cruz do Rio Pardo. Isso também auxilia na questão, muitas das vezes, da contenção na realização mesmo dessas obras, né, André? Com certeza. Isso demonstra também prestígio e articulação política. Essa emenda do deputado Mendes Tame, por exemplo, eu estive em contato com ele há um mês e pouco atrás, e a princípio ele perguntou na região se ele poderia indicar algo, né? Eu falei assim: não, eu indico a Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, uma vez que ele já tinha destinado emenda para Ourinhos. Já está disponibilizada a emenda. E nós, há um mês atrás, nós protocolamos 52 ofícios para 52 deputados pedindo emendas, deputados federais, pedindo emendas para a Santa Casa aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. É claro que uma boa parte disso, que não eu falo, se de 52, um terço for atendido, nós estamos muito felizes. Mas isso demonstra, como eu disse, também o prestígio. A administração municipal também, ela colabora muito com isso. Nós temos aqui também o deputado Ricardo Madalena, que é da cidade, também nos auxilia. Nós temos hoje emendas também disponibilizadas, esperando a chegada dos recursos por emendas e indicações dele também. Ele faz esse trabalho constante também para nos auxiliar no âmbito estadual. Então, esse bom relacionamento político nada mais demonstra a preocupação em atender bem a população e saber muito bem como gerir, prestar contas com transparência disso. Nós estamos fazendo as adaptações, nós estamos implantando um novo sistema de gestão da Santa Casa. E o próximo passo, assim que o sistema estiver totalmente agora já aparado as devidas arestas, tem muitos pontos de correção, adequação do sistema, então toda a migração do sistema geralmente é complexa. Muito embora fosse o sistema da própria empresa, que já prestava serviços antes, é uma nova versão, mas sempre gera certos conflitos, às vezes, na migração dos dados. Mas fechando esses dados, toda a nossa movimentação e as nossas prestações de contas, nós iremos disponibilizar no site da Santa Casa. Nós temos que demonstrar sempre a transparência à população, muito embora seja uma instituição privada, naquilo que se refere ao dinheiro público, nós faremos também as devidas prestações públicas no portal, criaremos um portal de transparência para isso, é claro, além do controle que é exercido pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela própria Prefeitura, para que nós tenhamos aí a lisura dos nossos atos. André, comentando a respeito do próprio recurso que vem oriundo aí do governo federal, eu gostaria de saber, principalmente quando se trata de governo estadual, como que está a questão do repasse? Tem sido repassado ou vocês vêm sofrendo a falta de repasse a nível estadual? Não, veja bem, tudo aquilo que está contratualizado é efetuado, os repasses são efetuados. Certo? Às vezes é muito comum nós termos atrasos, principalmente no começo de ano, no repasse do que nós chamamos do MAC, que é média e alta complexidade. Nós chamamos de teto MAC, certo? Teto de média e alta complexidade. Geralmente, no começo de ano atrasa, então isso atrapalha um pouco o nosso fluxo orçamentário, mas com o Estado que está contratualizado, por exemplo, nós tínhamos lá uma pendência, mas aí era por questões de documentação da própria Santa Casa que foi resolvido, e aí o Estado já pagou, que era do próprio Santa Casa. Então, nas competências, no que está contratualizado com o Estado, está devidamente quitado, estão em dia. Nós poderemos ampliar isso no futuro. De que forma? Além da reforma do centro cirúrgico, como eu disse, da cozinha, do pronto-socorro e todas as estruturas que nós estamos lá regularizando nesse momento,
Também nós, com a instituição da RUI, da Rede de Urgência e Emergência, nós teremos um aporte mensal também na casa de R$37 mil para esse atendimento de urgência e emergência. E também com isso, dentro da proposta da RUI, isso foi uma proposta, às vezes as pessoas imaginam, né? É muito comum, às vezes, principalmente na esfera administrativa e na política, nesses momentos aparecer um monte de pai querendo ser pai da criança. Esse é um trabalho que nós iniciamos no ano de 2015, no âmbito dos gestores municipais à época. Principalmente, junto com os demais secretários, eu e o secretário Diego, que era secretário em Ourinhos, nós iniciamos, e nós, junto com a DRS, construímos a Rede de Urgência e Emergência, e idealizamos os secretários à época, atuantes, certo? E nas reuniões participávamos eu e o Diego. O fruto está aí hoje. Você tem que semear, você tem que plantar lá atrás para conseguir. Não são apenas esses R$37 mil por mês, viram R$400 mil, certo? Para a reforma da nova UTI. E ampliaremos os nossos leitos de 6 para 10 leitos de UTI. Isso fará com que nós possamos ser sustentáveis no Estado, receberemos recursos, bem como a disponibilização desses leitos. Esses 37 mil vai chegar a R$148 mil por mês. Nós temos que cumprir todas as etapas. Vamos buscar fazer isso o mais célere possível, comprando equipamentos, estruturando, porque isso gera a produção de receita e revela o fruto desse trabalho que nós iniciamos lá em 2015, acreditamos. Houve uma força muito grande também política e nós tivemos na semana retrasada, então, a assinatura e a publicação já na semana passada da portaria instituindo a RUI. Precisamos apenas da complementação da portaria no que tange aos R$400 mil para a reforma da UTI. Estamos aguardando para os próximos dias que deve sair a portaria. Sendo isso feito, nós já estamos autorizados a adotar os procedimentos para fazer uma espécie de licitação, encaminhar para eles as propostas que nós temos e depois prestar as devidas contas. Mas tudo isso decorre, Silas, como estava falando, e também deixar bem claro à população Santa Cruzense, muito embora nada mais é do que um retorno daquilo que nós pagamos, dos nossos tributos, mas a importância do relacionamento político e o bom relacionamento político que faz com que nós tenhamos esse aporte cada vez maior de recursos de emendas, principalmente federais, não só na Santa Casa, mas no município de Santa Cruz. 11h mais 36 no Jornal da Antena A desta terça-feira, hoje recebendo o assistente de direção da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz, o André Melo. André, sobre esse assunto mesmo na questão política, dessa parceria, a gente percebe que a Santa Casa de Santa Cruz tem uma parceria muito interessante com a Secretaria de Saúde, ou seja, com o governo municipal de Santa Cruz, o próprio Diego mesmo auxiliando ali nos primeiros dias, passando as informações, coisa que a gente percebe que em outras cidades da região não acontece, onde muitas das vezes acontece uma briga partidária ali, um pouco obscura entre o presidente, quem está à frente da Santa Casa e o chefe do executivo, o que acaba atrapalhando todo o andar da questão da saúde. Aqui em Santa Cruz isso vem caminhando muito bem, né, André? Não, caminha, porque, Silas, sobretudo, as pessoas têm que ter consciência do seu papel na sociedade, esse papel social que você tem que cumprir. Nós sempre temos que buscar o bom senso e o equilíbrio. Questões de cunho ideológico ou partidário, eu particularmente, durante muito tempo, militei partidariamente, há mais de um ano, eu não estou filiado a partido político, não tenho intenção nesse momento, por uma questão de eu me voltar exclusivamente para o meu trabalho como advogado, como professor universitário, a minha atividade acadêmica no mestrado. Então, evidentemente que são opções que nós tomamos. Mas mesmo quando eu estava na atividade política, eu nunca confundia as bolas. Você não pode confundir as bolas. Porque quando você acirra qualquer tipo de relacionamento, ou você transforma isso num palco de gladiação político-partidária, quem é prejudicado é a população. Você veja, o bom relacionamento sempre tive com o Diego, certo? Para mim foi uma grata honra quando fui procurado pela diretoria o ano passado, certo? Sentamos e falamos das necessidades, o que precisava mudar, porque senão a situação cada vez mais se complicaria.
Graças a Deus, como disse, nós já estamos evoluindo muito, mas dentro dessa concepção do que é necessário socialmente. E isso nós temos que enaltecer, a própria figura do Diego, do próprio prefeito Otacílio. Eu até brinco, né? Porque tanto o pessoal sempre costumava dizer que tanto eu quanto o prefeito Otacílio a gente era meio cachorro doido, né? E muitas vezes nós já tínhamos discutido antes, mas é no campo profissional, lutando por serviços para a população. Esse é o interesse. Quando as pessoas acirram muito, principalmente hoje em dia, Silas, que tem essa discussão frívola, chega até a ser imbecil de direita e esquerda, certo? Gente, nós temos que repugnar tanto a esquerdopatia quanto a direitopatia. Em ambos os extremos, quem sofre a população não estão interessados com a população. Nós temos que ter a consciência e o compromisso social, certo? De auxiliar aqueles que precisam, buscar um Estado justo, certo? Equilibrado. É essa a preocupação. E aqui sempre houve esse bom relacionamento, e hoje você vê, só estamos colhendo bons frutos. A população colhe bons frutos nesse bom relacionamento, quando não há um bom relacionamento entre o hospital de referência, certo? No município, a Secretaria de Saúde, evidentemente quem sofre é a população. Então, esse bom relacionamento é uma constante, vamos sempre primar por isso, com equilíbrio, com profissionalismo. É claro, não é para se fazer favor com chapéu alheio, nem também abusar ou utilizar em demasia nem este órgão ou esta ou aquela entidade. O que se busca é o equilíbrio, e esse equilíbrio ele decorre desse bom relacionamento e, sobretudo, do bom senso que impera aí nas relações que se colocam acima de qualquer interesse político partidário, os interesses da pessoa. André, falando de filantropia, a gente tem aqui na população santacruzense uma forte doação de tudo que você possa imaginar para Santa Casa. Você está lá há algum tempo e já viu isso. Qual que é a importância dessa ajuda voluntária das pessoas com doações tanto de alimentos, como agora, por exemplo, na campanha do lençol para o hospital? E também algo que você já me confidenciou que é desejado aí tornar as empresas amigas, né, da Santa Casa. Como que seria isso já para o empresariado ficar sabendo que ele vai poder ajudar, né, e pode colaborar com a Santa Casa de Santa Cruz? Olha, eu confesso que eu fiquei impressionado quando eu cheguei aqui. Impressionado mesmo. Impressionado e feliz. Porque a sociedade santacruzense, ela é muito parceira, ela ajuda muito. Quando você a conclama, quando você pede socorro, como nós tivemos agora recentemente, já iniciamos, quando assumimos, né, voltamos a campanha aí para os enxovais, vocês não imaginam o que nós recebemos de doações. Aí nós temos o nosso pessoal, os enxovais, na verdade, nós recebemos o tecido, né? Aí as nossas próprias costureiras lá ficam responsáveis pela confecção de fronhas, lençóis, as vestes dos pacientes internados. Então, vocês não imaginam, e ali eu percebo, andando pela Santa Casa, você vê os quartos que as pessoas ajudaram a reformar. É histórico aqui em Santa Cruz essa benemerência. Então, nós temos que apenas agradecer por tudo que já fizeram e contar com eles com os nossos próximos desafios. Nós queremos lançar aí, até já tivemos em contato com a Associação Comercial Empresarial, até mesmo para conclamar as empresas da região e também aqui especificamente de Santa Cruz. Nós faremos esse trabalho, faremos essa divulgação. Nós devemos, nas próximas semanas aí, divulgar a nova imagem, o novo layout da Santa Casa, e vamos lançar o selo Empresa Amiga da Santa Casa, buscando essas parcerias, certo? Essas parcerias para que não apenas a Santa Casa possa cumprir os seus fins, mas fazer também com que ela seja o fio condutor, para que todas as empresas também alcancem os seus fins sociais, dentro daquilo que nós chamamos de função social da empresa. Então, cada vez mais, solicitar e contar sempre com a já grandiosa participação da população santacruzense, que nunca se negou a estender a mão à Santa Casa. Com certeza, Sibeli, se Deus quiser, teremos muitas parcerias ainda no futuro, com muitas empresas, com muitas pessoas, muitos dos quais sequer querem aparecer, mas para você que não quer que seu nome seja externado, desde já fique sabendo que é para você. Nosso muito obrigado e continue sempre parceiro da Santa Casa. É importante, como a gente viu, acredito que cerca de 2 ou 3 semanas atrás, a garotada da ETEC, naquela competição ali do trote solidário, onde doaram a questão da alimentação para a Santa Casa. É importante a gente destacar também que essa alimentação, a Santa Casa teria que
gastaram dinheiro para que pudesse ter essa alimentação aos pacientes. É um dinheiro que você pode utilizar em outra área dentro da Santa Casa, né, André? Olha, Silas, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando você está construindo a sua casa, certo, lá a sua residência, tudo você faz a continha em saco de cimento, certo? Se você deixou de comer um lanche e tomar uma coca, certo, você fala, pô, era um saco de cimento que eu deixei de comprar. Então é assim que a gente pensa também. Tudo e qualquer... Esse pensamento que eu tenho na gestão nós temos que ter. Principalmente quando você está... Porque é muito fácil gerir quando você tem dinheiro. O difícil é gerir quando não se tem recurso. Então você tem que buscar sempre sanear e tudo que vem importante, todo e qualquer tipo de doação, atitudes, até enaltecemos. Ontem mesmo nós tivemos o início de algumas atividades da ETEC dentro da Santa Casa. A princípio foi meio tumultuado, porque nós tínhamos que dividir um pouquinho mais a quantidade de alunos, então nós já vamos ajustar isso, até mesmo por conta da CIPA e os convênios que nós vamos ter com a ETEC, mas serão uma constante maior os estagiários a área da saúde mesmo? Técnico e enfermagem, certo? Assim como também já fomos procurados pela Faculdade Sachos de Sá de Ourinhos para firmarmos uma parceria no estágio no campo de enfermagem, com contrapartida deles para que possamos comprar equipamentos para o hospital. São essas parcerias que fazem e justificam a necessidade de nós desenvolvermos cada vez mais esses projetos de ampliação social, né? Desenvolver cada vez mais essa ampla participação da população e da sociedade civil como todo, empresarial, nos desígnios aí do hospital. Você mesmo que acompanha diariamente o corpo acadêmico também, a gente sabe da dificuldade dos alunos, muitas das vezes, na questão de estágio. É difícil você encontrar uma oportunidade de estágio hoje e as faculdades obrigam, né, na questão curricular. É uma oportunidade também, né? A gente percebe, esses jovens também colaborar com a Santa Casa, né, André? Com certeza. Nós temos que, são nos bancos acadêmicos, certo? E desde o seu ensino fundamental, principalmente quando você consegue desenvolver mais a sua capacidade de entendimento, você ter essa consciência, o compromisso social, a contrapartida social que todos nós devemos ter. Às vezes a gente fica imaginando, pô, mas eu estou quebrado, eu não tenho nada, eu tô pobre, minha situação é ruim. Mas por mais ruim que possa ser essa situação, sempre vai existir uma possibilidade de, pelo menos, eu costumo dizer, um abraço não custa nada, uma palavra de carinho também não custa nada. Então a sua contrapartida social não precisa ser só econômica, de forma alguma. A contrapartida social ela pode estar representada em inúmeras ações onde você pode auxiliar a população. Está aí o exemplo que você falou da gincana da ETEC, do evento da ETEC. Veja bem, bastou simplesmente a vontade de ir lá desenvolver. Não apenas para Santa Casa, nós temos outras instituições aqui já de dezenas de anos aqui em Santa Cruz do Pardo, instituições sérias que também precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, compondo essa interligação social, buscando sempre auxiliar os mais necessitados. Essa é uma característica própria, inclusive, do nosso próprio país. Às vezes, principalmente na área hospitalar, nós fazemos algumas críticas em relação à tentativa nos últimos anos, né, de implantar alguns modelos, né, o que gerou até mesmo essa grande crise das Santas Casas a partir do final da década de 90 e início dos anos 2000. É da cultura brasileira. O atendimento hospitalar no Brasil está pautado na existência das Santas Casas. Lá atrás, quando não existia um Estado preocupado em prestar serviço, lá no século retrasado, e antes disso, mas principalmente a partir do século retrasado, certo? Quem acolhia os doentes eram as Santas Casas, sem qualquer apoio de poder público na época. Então, historicamente, se desenvolveu toda a estrutura de Santas Casas, e nos últimos anos nós vimos, então, essa retomada, o crescimento da força da FEOSP, da Federação Nacional das Filantrópicas, justamente para cobrar esse posicionamento. E isso fez com que surgissem algumas alternativas e medidas para que nós pudéssemos, então, aí, conseguir atender a população e o reconhecimento do papel das Santas Casas no atendimento à população mais carente. 11h mais 48 no Jornal da Antena A, recebendo o assistente de direção da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, o André Melo.
André, em relação aos médicos, você já até ressaltou aí, no passado, não muito longínquo, a gente tem uma série, às vezes, assim, não vou dizer atritos, mas uma relação um pouco conturbada entre direção, médicos e tal. Eu queria saber, com essas mudanças pessoais que você já salientou aí, o que você pode dizer que a população pode esperar? Eu sei que a gente tem um novo coordenador da UTI, por exemplo, que começou esses dias, uma nova RT, né, uma enfermeira responsável. Como esse pessoal está pautado, com que gás que eles vêm? Eu queria que você falasse um pouquinho para a população de ficar tranquila em relação a isso. Nós tivemos algumas alterações na direção técnica, da coordenação de enfermagem, na UTI, como eu falei, isso é normal em qualquer proposta de reestruturação, e é claro que as pessoas têm que entender isso com profissionalismo, certo? Com profissionalismo. Eu acredito que hoje, mesmo no corpo médico, eles perceberam isso, que nós não estamos ali simplesmente para tentar ser algo passageiro ou fazer uma tentativa. Não, é você realmente mudar uma estrutura e fazer com que nós evoluamos e seja um hospital de referência. Esta é a preocupação, sobretudo. E cobrar de todo mundo justamente esse profissionalismo. Eu costumo dizer, eu estou lá, eu sou um prestador de serviço. Eu fui contratado pelos representantes dessa instituição chamada Santa Casa Misericórdia Santa Cruz do Rio Pardo. Todos que estão lá são prestadores de serviço. A diretoria representa a instituição hoje, certo? Então não existe dono naquilo. O que todo mundo tem que ter essa noção de profissionalismo, que está ali para prestar serviço. Se cada um cumprir e fizer o seu bem, não há dúvida que isso vai se tornar grande. Quando você não se coaduna, não se adequa a essa proposta, e essa proposta minha é profissional, evidentemente tem que rever o comportamento, rever as ideias, e depois a gente decide se conta ou não com esse profissional, qualquer profissional que seja na área administrativa, seja na área de enfermagem, seja na área médica, ou qualquer outra área afim. Você tem esse compromisso com o profissionalismo. Se porventura algumas pessoas entendem que elas são perenes em determinado local. Se elas não contribuem para o desenvolvimento e para aprimorar o serviço e bem prestar o serviço, é claro, dentro de uma ideia de gestão profissional, não tem espaço. Isso não tem como conceber, certo? É inconcebível você ter algo ruim, mantendo por vezes algo ruim, sem que você altere. Então, essa ideia, essa concepção, ela está sendo superada e vai ser superada para que possamos aí ter um corpo de profissionais, e como disse, eu enalteço a capacidade dos profissionais médicos de enfermagem, toda a equipe de enfermagem, o pessoal administrativo nosso, muita gente boa. Durante certo tempo ficou, digamos assim, sem uma diretriz, um norte. Esse norte hoje a diretoria estabelece. Essa visão de profissionalismo é o que deve imperar, porque com profissionalismo, com certeza, nós teremos um melhor serviço prestado e a população cada vez mais contente. 11h51 no Jornal da Antena desta terça-feira. André, gostaria muito de agradecer sua presença conosco aqui no Jornal da Antena desta terça, para a gente comentar um pouquinho a respeito dessas mudanças que já são visíveis aqui na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, e desejar sucesso para você nessa nova empreitada, podemos dizer assim, aqui em Santa Cruz. Você que já vem da Secretaria de Saúde lá de Ourinhos, um belo trabalho realizado à frente da Secretaria de Saúde de Ourinhos, agora também aqui na Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz. Muito obrigado, viu, André? Eu agradeço o convite, Silas, e agradeço a todos os ouvintes da Rádio Antena FM. Eu acho que, sobretudo, nós temos que pensar que estamos aqui nesse plano para cumprir determinadas missões. A minha missão profissional é buscar sempre o bem, fazer o bem. Esse é o compromisso também hoje da Santa Casa. Por isso a Santa Casa está de portas abertas. Até esqueci, nós vamos implementar nas próximas semanas também o serviço da ouvidoria da Santa Casa. Certo? Nós teremos um profissional que será responsável por isso, para eventuais reclamações, sugestões. Já mandamos confeccionar também caixas para que haja pesquisa de satisfação de pessoal, também tanto dos atendidos, dos internados, de uma maneira geral, justamente porque são dados necessários, são dados estatísticos que muitas vezes vão nortear o nosso trabalho e ajudam e muito na gestão. Mas o que eu posso dizer à população santacruzense é o compromisso dessa pessoa aqui, junto com a diretoria. Está lá a diretoria hoje capitaneada
pelo presidente, o seu Hélio, e todos aqueles que compõem tanto a diretoria e o Conselho Fiscal, estão imbuídos nesse ideal, nessa ideia. A Santa Casa, ela, de Santa Cruz, ela vai ocupar regionalmente o destaque e a grandeza que ela merece. E vocês não tenham dúvidas. No primeiro ano, já nos próximos meses, vocês perceberão as mudanças físicas, bem como dos profissionais lá dentro. E no primeiro ano, uma grande mudança. E dentro dessa ideia, dessa proposta de médio prazo aí, transformar a Santa Casa numa referência em toda a região de Marília. Contem conosco também na divulgação de todas essas obras que estão sendo feitas, viu, André? Nós agradecemos, estou sempre à disposição e também estamos de portas abertas lá para a gente tomar um café. 11h53 no Jornal da Antena A desta terça-feira, com informações de Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, também toda a região. Jornal Antena A. Intervalo comercial no Jornal da Antena. Na volta você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para esta terça-feira. Também mudança na Secretaria de Educação aqui de Santa Cruz. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações no Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Opção Todos, o único da região, especializado em toldos e coberturas em policarbonato. Opção Todos também trabalha com toldos fixos, toldos cortinas e toldos automáticos. Orçamento sem compromisso. Opção Todos, charme, beleza, conforto e qualidade. Nossos telefones 3372-7195 ou 99709-9366. Opção Todos. Atenção para assalto no centro da cidade. Meus amigos, é hora de comprar. Não entendi, patrulha. Pode repetir? O suspeito fugiu. Sinta todo o poder da refrescância. E agora? Uma rádio ilegal atrapalha a comunicação de aviões, da polícia e dos serviços de saúde. Não contribua com esse crime. Não anuncie em rádio ilegal. Uma campanha da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada, ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto. E eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol e meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? Vem ser mais um que faz a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos apresentando Jornal Antena A. Confira agora as últimas notícias. Funcionários dos setores de atendimento e distribuição dos Correios aderem à greve nacional por tempo indeterminado em 22 estados e no Distrito Federal. Supremo Tribunal Federal suspende a emissão de passaportes por cartórios. Aumento da idade mínima de 18 para 21 anos para a compra de armas está em discussão pelos estados americanos. Primeiro documentário oficial sobre Whitney Houston estreará em 6 de julho.
FIFA retomará nesta terça-feira a venda de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo da Rússia. Essas são as notícias de agora. Jornal da Antena A. Jornal Antena A. 11h58 de volta o Jornal da Antena A. Agora você confere as vagas do posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz para hoje. Tem uma vaga para operador de máquina de corte e dobra de chapa, uma para salgadeira, manutenção de máquinas agrícolas na área de mecânica e elétrica, analista programador júnior. Tem uma vaga também para motorista de caminhão guincho com CNH-D. Lembrando, o posto de atendimento ao trabalhador de Santa Cruz funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13 às 16 horas. E as vagas descritas estão sujeitas a alterações ou cancelamento. Jornal Antena A. Gasolina poderá ter até 40% de adição de etanol até 2030. Quem traz mais informações é Bernadette Druzian. O presidente Michel Temer estuda a medida para aumentar a adição de etanol à gasolina. Dos atuais 27% permitidos, o nível de mistura pode chegar a 30% em 2022 e 40% em 2030. Se aprovado, o decreto para regulamentação do programa de biocombustíveis, o Renova Bio, deverá elevar gradualmente o preço da gasolina em até 6 centavos por litro. Apesar de aprovado pelo Congresso, os novos critérios não são bem vistos pela equipe econômica do governo, que prevê perda anual de 4 bilhões de reais na arrecadação de tributos. Isso porque incidem sobre a gasolina o PIS, COFINS e a CID, taxa de comercialização de combustíveis exclusiva da União. Outro agravante vem das distribuidoras que alertam para a falta do etanol no mercado com o aumento da demanda. Os produtores rurais defendem o programa como alternativa para a recuperação do setor sucroalcooleiro, bastante afetado pela crise. O impasse deve ter solução ainda esta semana, quando o Ministério da Fazenda finalizar os cálculos sobre o impacto da medida. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Jornal Antena A. Meio-dia no Jornal da Antena A desta terça-feira, Fernando Bittencourt não é mais o secretário de Educação de Santa Cruz do Rio Pardo. O anúncio foi feito por ele próprio na manhã desta segunda-feira. De acordo com o Bittencourt, ele deve permanecer no cargo até o próximo dia 16, ou seja, na próxima sexta-feira. Seu próprio pedido, segundo ele, para organizar a questão da equipe de trabalho na secretaria. O secretário pediu a exoneração ao prefeito Dr. Tacílio Parracis na manhã de ontem, para que se dedique à carreira de advogado, uma vez que ele foi aprovado no exame da ordem da OAB. Inclusive o próprio Fernando mesmo é bacharel em Direito há mais de 20 anos, inclusive ele acabou prestando aí a prova da ordem e agora pode exercer a profissão. Ainda, segundo o Poder Executivo, não tem um nome para substituir o secretário de Educação, o Fernando Bittencourt, que deixa a pasta de Santa Cruz do Rio Pardo. 12:02 no Jornal da Antena A. Jornal Antena A. Faço o último intervalo comercial. Na volta a gente traz as informações esportivas desta terça-feira. Antes, despeço da companheira de bancada, hoje a jornalista Cibele Martins. Cibele, uma boa tarde e até mais. Até mais, Silas, uma boa tarde a todos e até outro jornal nosso aí. Daqui a pouquinho estamos de volta com o Jornal da Antena A. Estamos apresentando Jornal Antena A. Acess Casa, móveis, decorações e presentes. Móveis de alta qualidade, mesas de jantar, camas,
guarda-roupas, sofás e muitos outros. Artigos de decoração e uma infinidade de produtos decorativos para sua casa ficar mais elegante. Aproveite as promoções da Acess Casa e parcelem até 12 vezes sem entrada no cartão. Venha conhecer a sua loja de móveis e decorações. Em Santa Cruz do Rio Pardo, Rua Marechal Bittencourt, 533 Centro. E em Ourinhos, Rua Luiz Saldanha Rodrigues, 2580, próximo ao Hospital da Unimed. Fone 3335-7620. Acess Casa. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Associação Comercial, entidade que oferece vários serviços aos associados e comunidade. Entre eles, serviço de proteção ao crédito, convênios, programas de qualificação, aluguel de salão. Acesse www.acesantacruz.com.br ou ligue 3332-5900. Associação Comercial de Santa Cruz do Rio Pardo, uma entidade com o objetivo de apoiar nosso comércio e empresas com muita garra, visando o desenvolvimento de nossa querida Santa Cruz. Cidade unida, povo unido, comércio forte. A chegada de Ruth foi de muita luz. Ela me pediu assim: mãe, faz meu quarto lilás, que ela gostava muito da cor lilás. Só que antes dela morrer não deu tempo. Em nenhum momento eu pensava que seria tão grave. Fico tentando conscientizar as pessoas que realmente a dengue mata. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Estamos apresentando Jornal Antena A. Agora, no Jornal Antena A, é hora das informações esportivas. De volta com o Jornal da Antena, Nivaldo de Silo. Sem Neymar machucado, a convocação do técnico Tite para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo traz novidades no gol, no meio-campo e também no ataque. Seria um chamado para tirar mesmo as últimas dúvidas, para fazer média ou até para confundir a cabeça dos especialistas? Resposta difícil essa, é ou não é? A lista de 25 nomes do técnico Tite antes da escolha final daqueles que vão à Copa do Mundo está, digamos, surpreendente. O goleiro Neto do Valência reaparece. Estará ao lado de Alisson da Roma e Ederson do Manchester City. Dançaram os cotados Cássio do Corinthians e Vanderlei da equipe do Santos. Talisca, jogador de meio campo que defende o Besiktas, também ganha uma chance no apagar das luzes. Assim como o atacante William José, que nunca foi unanimidade no São Paulo, clube que o revelou. Atualmente, ele joga na Real Sociedad. Fico imaginando que o artilheiro Jonas, um sucesso no futebol português, pode mesmo esquecer o caminho da Rússia. Agora eu questiono se Neto, Talisca e o próprio William José terão chance de atuar nos amistosos contra a Rússia e a Alemanha. Se não, por que foram? Se sim, por que só foram lembrados agora? É tanta interrogação que é melhor esperar para ver. Tite sempre usou o lema do merecimento. Tomara que o discurso siga o mesmo para o projeto pré-mundial. E que tudo dê certo. Os convocados da vez. Os goleiros eu já falei: Alisson, Ederson e Neto. Laterais: Fagner do Corinthians, Marcelo do Real Madrid, Daniel Alves do PSG e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Marquinhos e Thiago Silva do PSG. Miranda da Inter de Milão, Jeromel do Grêmio, o Rodrigo Caio do São Paulo são os zagueiros. Meias: Casimiro do Real Madrid, William do Chelsea, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, Talisca do Besiktas, Paulinho e Felipe Coutinho do Barcelona e Renato Augusto do Beijing Gouan.
Os atacantes Douglas Costa da Juventus, Tyson do Shakhtar, Roberto Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City e William José da Real Sociedad. De São Paulo, Nivaldo de Silo. Jornal Antena A. Tá aí o Nivaldo de Silo no Jornal da Antena A desta terça-feira com informações esportivas. Jornal Antena A. Uma nova edição do Jornal da Antena A nesta quarta-feira a partir das 11 horas da manhã. Fique agora com a programação musical da Antena A. Lembrando, todas as matérias que são destaque, que acontecem no Brasil e no mundo, você encontra lá no nosso site. A todos, uma excelente tarde de terça-feira e até mais. Jornal da Antena A. Os fatos que são notícias em Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos e região. Você confere aqui na Antena A FM. Edição e apresentação, Silas Troni. Direção-geral, Janos Kenis. Jornal da Antena A.